Olá, crianças! Boa tarde! Uma ótima terça-feira para vocês! E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a cultura indígena. Falaremos sobre os povos indígenas, seus hábitos e cultura. Então, prestem bastante atenção! Os povos indígenas nos deixaram diversas práticas culturais. Vocês sabiam que muitas das nossas atitudes, das nossas palavras e também daquilo que a gente come e daquilo que a gente usa são da cultura indígena? Vamos ver? Por exemplo, os hábitos, os alimentos, o vocabulário e entre outras. Prestem bastante atenção. Vamos começar com os alimentos. A culinária brasileira herdou vários alimentos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca, o costume de se alimentar de peixes e pratos derivados da caça. Vocês se lembram que a professora ensinou que os índios, eles caçam e pescam o seu próprio alimento? E também eles plantam? Com a mandioca, eles também aprenderam a fazer farinha e nos ensinaram a fazer também. E tem vários outros costumes. Por exemplo, o costume de comer frutas. Nós aprendemos também com os índios. Observem aí as imagens. Pamonha. Você gosta de pamonha? Alguém da sua família ou você tem o costume de comer pamonha? Esse prato é indígena. Os índios que nos ensinaram a fazer pamonha. E o palmito, que é retirado lá da planta? E a canjica? Vocês já comeram canjica? Canjica é uma delícia, não é? Os índios também nos ensinaram a comer canjica. Vejam só a mandioca. Crianças, a mandioca é uma delícia. A gente pode comer frita, cozida. E também tem farinha de mandioca. Tapioca. E o guaraná, esse fruto chamado guaraná, pode fazer refrigerantes, sucos. Você já tomou refrigerante de guaraná? Então, agora vamos falar sobre os hábitos. Além da influência indígena na culinária brasileira, herdamos também alguns hábitos da cultura indígena, como dormir em redes. Foram os índios que nos ensinaram a dormir em redes. Como é bom descansar na sombra, deitados numa rede, não é mesmo? É muito bom. Banho diário. Os índios tomam banho nos rios todos os dias. E nós também tomamos banho todos os dias. Os índios nos ensinaram a tomar banho diário. Usar enfeites e roupas coloridas. Vejam só a pintura no rosto dessas indígenas. Vejam que lindas são essas pinturas. Nós não gostamos de pintar também? Nós, mulheres, não passamos sombra, batom. Quem nos ensinou? Com certeza foram os índios. Vejam só os colares, os brincos. E andar descalço? Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que aqui na minha casa, quando eu estou aqui dentro, eu gosto de andar descalça? O índio que nos ensinou a andar descalço. E a comer pamonha, como eu já havia dito. Vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário. Vocabulário são as palavras que fazem parte da nossa comunicação. A influência cultural indígena na sociedade brasileira não para por aí. Muitas palavras indígenas foram incorporadas à nossa língua portuguesa. Vejam algumas: tatu, abacaxi, jacaré, carioca, caju, Pernambuco. Todas essas são palavras indígenas, palavras de origem indígena. Vamos falar um pouquinho das crianças indígenas?
As crianças indígenas aprendem muitas atividades com seus pais e parentes mais próximos. Desde bem pequenos, eles já aprendem a caçar e a pescar. Eles observam atentamente tudo que os mais velhos fazem ou dizem. Eles ficam o tempo todo perto dos adultos para aprenderem com eles tudo que precisa ser feito: caçar, pescar. As crianças indígenas recebem o nome de curumins. Curumins. E brincam bastante. Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que será importante para o futuro, como saber caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, fabricar os arcos e as flechas, e os potes e os cestos também. E as brincadeiras indígenas? Quais são elas? Cabo de guerra. Você já ouviu falar dessa brincadeira? Claro que sim! Cabo de guerra é uma brincadeira muito conhecida. E a corrida do saci? Onde as crianças têm que correr de uma perna só? E a peteca, que é outra brincadeira indígena? Vocês sabiam disso? Os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi importante para a formação da população brasileira. Então, crianças, quando nós pensamos na cultura do nosso Brasil, nós não podemos nos esquecer que parte dessa cultura nós adquirimos com os índios. Os índios nos ensinaram muitas coisas, não é mesmo? Viram só como os índios são importantes? E que eles fazem parte da formação do povo brasileiro? Agora eu quero convidar você para ouvir uma linda música dos Índiozinhos. Depois que você ouvir essa música, você deve realizar aí as suas atividades propostas no cronograma com muito capricho e atenção. Se for necessário, assista novamente as explicações da professora neste vídeo, ok? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração.